Qual a habilidade do seu Saturno que você precisa desenvolver para ancorar a força desse planeta maravilhoso, estruturante, que tem tudo a ver com nossa capacidade de prosperar, de amadurecer, de nos libertar dos nossos traumas e dos nossos medos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Saturno em cada um dos signos. Mas se você quer conhecer mais ainda do seu Saturno, tem outro vídeo aqui onde eu falo muito sobre o Saturno e haverão muitos outros, porque aqui é uma série, o Saturno que te liberta. Vamos nessa! Começaremos a falar de Saturno, signo por signo. Saturno nos signos de água. Saturno no signo de Câncer. É bem importante que se olhe para as relações, os fardos, os compromissos, os emaranhados da família. Como é essa relação? Quais os pesos que se assumem? Quais os compromissos em relação à família que se assume? O que pode ser liberado? Tá? O que pode ser distribuído? Câncer tem um movimento muito grande de trazer para si. E muitas vezes esses pesos, eles são assumidos porque a pessoa traz para si, não é nem porque não há outra pessoa capaz de fazer ou disponível para fazer, é porque pela própria lógica do sistema aquela pessoa foi abraçando, daqui a pouco ela está sobrecarregada, queixosa, olhando para os outros, nutrindo os outros, cuidando dos outros, e com uma carência muito profunda, porque Saturno em Câncer é essa carência, é um medo de não ser, é um medo de abandono, é um medo de um abandono tão grande que faz com que a pessoa se debruce demais pelo outro, na tentativa desesperada e inconsciente que o outro se debruce sobre ela. Mas não é assim que acontece. Eu conto, você conta. Quanto mais a gente dá, e dá nesse movimento que só vai, que não volta, mais a gente estabelece uma dinâmica onde aquele que recebe termina por acreditar que é seu direito receber. E aí esse sentimento de carência, de não ser visto, de não ser amado, de não ser acolhido, de não ser nutrido, de não ser cuidado, do Saturno em Câncer aumenta. E aí, qual é o aprendizado? Qual é a nova estrutura necessária para esse Saturno? É ter todo esse empenho consigo. Eu vou me cuidar, eu vou me nutrir, eu vou olhar e perceber quais os meus anseios, quais as minhas necessidades, quais as minhas carências e vou atuar no sentido de suprir isso. É automaternagem. É automaternagem. É esse o caminho. E a sabedoria que esse Saturno ancora é uma sabedoria também muito forte. Nessa relação de cuidar de si, de assumir a força do sistema, sabe? De assumir a força das águas do sistema. Essa força essa força feminina, mas Saturno é uma energia masculina, então é
demanda, precisa de muita energia para isso. Fazer isso é um processo, cria um amadurecimento muito profundo. E aí sim, se acessa um lugar de muita sabedoria, de muito poder, de muito entendimento de si, dos outros, da relação, do tempo, sabe? Do poder do amor, do acolhimento, da nutrição, do aconchego. E vamos para Saturno em Escorpião. Vamos lá. Saturno em Escorpião pode ter escassez de vida. E eu vou explicar para não dar ruído da comunicação, né? Mas Saturno em Escorpião tem um medo da morte. E por isso um medo da mudança, um medo da transformação, um medo de novas etapas, de novos períodos na vida. Se pudesse segurar a coisa ali para ficar, segurava. Mas essa relação com a morte são muitas vezes memórias de lutos muito profundos. E a gente precisa entender que essa memória de luto está atrelado à morte física, mas também está atrelado ao fim de um processo com dor. Vou ser mais clara e específica. Está atrelado à morte, como eu falei, está atrelado a fulano tinha um poder aquisitivo muito bom e algo aconteceu na vida e foi viver um período onde não havia tantas posses. E ficou uma dor ali, não se trabalhou isso direito. Fulano morava num lugar onde tinha um acolhimento familiar, onde tinha muitos amigos, onde tinha amores, e mudou para um lugar e não conseguiu desenvolver isso no outro lugar porque ficou apegado, enfim, ao que estava para trás. Então é luto no sentido amplo, que envolve morte, sim, mas que também está muito vinculado a esse sentimento de perda. Sabe? Esse sentimento de que estava aqui e escorreu da minha mão e eu tentei segurar e continuou escorrendo, e isso causou um medo, um desespero, um sofrimento muito grande. Saturno em Escorpião é doído. É doído. Daí que é um Saturno que normalmente vem com uma necessidade de controle muito grande, o que é uma ilusão total. Acreditar que você tem o poder de segurar a vida ou de controlar a vida. A mudança está aí, a mudança faz parte, a morte faz parte, o luto também. E qual é a nova estrutura desse Saturno? É se permitir morrer, é se permitir transformar, é entender que de tempos em tempos a cobra troca a pele. É entender que nossas células, elas se transformam o tempo todo, que as folhas caem, que isso faz parte da vida. E quando isso acontecer, se doer, chore. Coloque para fora, não tranca. Porque não esquece que o escorpião é um animal que tem... Oi? Calminha, que tem uma casca dura, mas é muito frágil e mole, porque ele tem um exoesqueleto. Então, é se permitir se debruçar
por essas emoções que essas transformações abruptas da vida trazem. E esperar, porque isso passa e outra fase vem. E essa nova fase, quando se ancora a beleza, a sabedoria desse Saturno, é uma fase de muita regeneração, é uma fase de muito renascimento, é uma fase de muito poder. Então, se você tem Saturno em Escorpião, entenda uma coisa, vale a pena permitir o fluir. Porque por mais que você esperneie, tente, não tem como segurar a vida na mão e trancar ela. Não tem como segurar o tempo na mão e trancar ele. Mas nós temos como acessar no nosso coração eternamente aquele tempo que se foi e que deixou boas memórias, aquele ancestral que se foi, mas que deixou bons amores, boas vivências. E vamos lá, para Saturno em Peixes. Saturno em Peixes é um Saturno que precisa desenvolver um senso de espiritualidade transcendental, que precisa desenvolver um amor, uma misericórdia transcendental, é um senso de amor à humanidade. O Saturno em Peixes precisa ser muito desprendido. Mas, na verdade, falta ao Saturno em Peixes ainda não trabalhado o senso de realidade. Sabe? O senso de realidade. Quem tem Saturno em Peixes, se não tomar cuidado, pode cair numa fuga da realidade, num escapismo, numa sequência de ilusão, e isso pode vir até com o uso de entorpecentes. Ou às vezes a própria pessoa entra naquele nevoeiro e não consegue lidar com a realidade do jeito que a realidade é. Então, meio que fica vivendo numa realidade, num mundo paralelo. E qual é a nova estrutura que esse Saturno em Peixes precisa ter? É transcender a dor, transcender esse medo. Transpor isso e vivenciar essa realidade com alguma ou com muita objetividade. Mas, acima de tudo, com uma espiritualidade muito bem ancorada, com um entendimento de que nós estamos aqui e agora, nesse corpo, nesta vida, mas que não somos apenas isso. Estamos isso, mas somos mais. E isso dá acesso a uma sabedoria muito grande. Isso dá acesso a você transcender a realidade, não fugir da realidade. Transcendendo a realidade, achando um lugar interno de paz, mesmo que externamente esteja caótico. Transcendendo a realidade,
conhecendo e praticando exercícios de respiração, meditação, yoga e tantas outras coisas e tantas outras práticas que existem. Mas esse Saturno, ele traz essa necessidade de renovar essa estrutura com práticas de transcendência. E é legal, independente do seu Saturno, você perceber que aí há um lugar de aprendizado. Há um lugar que possivelmente tem um emaranhado, mas que você dá conta de desemaranhar, de deixar fluir e de ancorar essa força, essa sabedoria que é revolucionária e que realmente possibilita uma nova estrutura, uma nova espinha dorsal desse signo, da casa que você tem, o seu Saturno. Demanda esforço, demanda energia, demanda empenho, mas vale a pena. É isso, um beijo no coração e até o próximo vídeo.